Ou você assina isto, ou vai dormir na rua. E Viviane não piscou ao dizer isso. Tinha os braços cruzados, o olhar frio e na mão direita segurava um envelope pardo que parecia pesar mais do que deveria. Meu filho Tiago estava ao lado dela com aquele sorriso que eu já não reconhecia. Passa tudo para o nome da minha esposa, mãe, ou vá embora. Me chamo Fátima Nogueira, tenho 61 anos, e naquela noite entendi que há palavras que não se esquecem nunca, mesmo que passem décadas. Não gritei, não chorei, não supliquei, olhei meu filho nos olhos e busquei algo, qualquer coisa que me lembrasse do menino que havia criado, mas não encontrei. Viviane deu um passo à frente e deixou o envelope sobre a mesa da sala de jantar, a mesma mesa onde havia servido milhares de jantares, onde Tiago fazia sua lição de casa, onde comemoramos sua formatura. É simples, Fátima, disse ela com aquela voz que sempre usava quando queria soar razoável. Você já está idosa. Não pode cuidar desta casa sozinha. Nós vamos cuidar, mas precisamos que tudo esteja em ordem legal. Para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem. Essas palavras me bateram como um tapa silencioso. Tiago se sentou na poltrona, a que tinha sido de seu pai, e ligou a televisão como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse acabado de pedir à sua mãe que assinasse sua própria expulsão. Mãe, não complique as coisas, disse sem me olhar. Você sabe que é o melhor. Além disso, o que você vai fazer sozinha em uma casa tão grande? Nós moramos aqui, mantemos ela, pagamos as contas. Mentira, eu pagava tudo, sempre tinha feito. Desde que Tiago se casou com Viviane há 3 anos, os recebia em minha casa porque estavam economizando para o próprio lar. Isso disseram. Dei a eles o quarto principal, preparei comida, lavei roupa, abri minha vida inteira, e agora estavam aqui na minha sala, exigindo que eu entregasse o único que me restava, o teto sob o qual havia construído minha vida. E Viviane bateu no envelope com o dedo. Assina, Fátima, ou amanhã mesmo procura onde ficar. Senti que algo dentro de mim se quebrava, mas não era medo, era clareza. Olhei ao redor, as paredes cheias de fotografias, o vaso de cerâmica mineira que Hugo me deu no nosso aniversário de casamento, o relógio de parede que pertenceu à minha mãe. Cada objeto naquela casa tinha uma história e nenhuma dessas histórias incluía Viviane. Me levantei devagar. Tiago ergueu o olhar pela primeira vez. O que você está fazendo? Perguntou. Vou arrumar minhas coisas, disse com calma. Viviane sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. Boa decisão. Subi as escadas sentindo seus olhares cravados nas minhas costas. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Me sentei na cama e respirei fundo. Não ia chorar. Ainda não. Abri o armário e peguei minha mala. A mesma que havia usado quando meu marido Hugo e eu viajamos para o Rio de Janeiro anos atrás, quando Tiago ainda era pequeno e a vida parecia fazer sentido. Guardei o essencial: roupas, documentos, algumas fotografias e uma pequena caixa de madeira que guardava há anos. Dentro havia papéis importantes, muito importantes. Fechei a mala e desci novamente. Viviane e Tiago estavam na cozinha rindo de algo no celular. Nem sequer olharam quando passei ao lado deles. Abri a porta da frente. O ar fresco da noite bateu no meu rosto. Para onde você pensa que vai? Ouvi a voz de Viviane às minhas costas. Me detive na soleira, mas não me virei. Dormir na rua, como você disse. E saí. Fechei a porta atrás de mim e caminhei pela calçada com minha mala na mão. Não sabia para onde ia. Só sabia que não podia ficar naquele lugar nem mais uma noite. O ar cheirava a jasmim. As luzes da rua piscavam suavemente e pela primeira vez em muito tempo senti algo estranho. Liberdade. Caminhei até a esquina e pedi um Uber. O motorista me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Para onde, senhora? Para o centro, disse. Para um hotel. Entrei e olhei pela janela enquanto a casa se afastava. A casa que tinha sido minha, a casa onde havia criado meu filho, a casa que agora acreditavam ser deles. Sorri porque sabia algo que eles não sabiam.
Aquela casa continuava estando em meu nome e eu não havia assinado nada. Na manhã seguinte, ia voltar, mas não sozinha. Comprei aquela casa quando Tiago tinha apenas 2 anos. Meu marido Hugo e eu trabalhamos dia e noite para pagá-la. Ele era contador, eu professora de escola primária. Nos levantávamos antes do amanhecer e voltávamos quando já tinha escurecido, mas valeu a pena. Lembro do dia em que nos deram as chaves. Hugo me carregou no colo e me atravessou pela porta como se fôssemos recém-casados outra vez. Tiago ria nos meus braços, cheirava a tinta fresca e a futuro. Esta casa será nossa para sempre, disse Hugo. Para sempre. Ele não sabia que para sempre duraria somente até que morresse. Há 10 anos, um infarto silencioso, uma manhã qualquer. Ele se foi enquanto dormia sem se despedir, sem me dar tempo de dizer o quanto o amava. Tiago tinha 22 anos. Chorou tanto no funeral que pensei que jamais voltaria a sorrir. Mas voltou a sorrir. Conheceu Viviane 2 anos depois. Ela era bonita, cabelo longo, sorriso ensaiado, modos perfeitos. Me abraçou como se me conhecesse a vida toda. Senhora Fátima, Tiago me falou tanto da senhora. É uma honra conhecê-la. Me caiu bem no início. Como não ia cair? Era educada, atenta, sempre trazia flores quando vinha nos visitar. Se casaram 6 meses depois. Paguei metade do casamento. Viviane insistiu que sua família não podia contribuir muito. Meu pai está doente, me disse, e minha mãe não trabalha, mas prometo que algum dia vamos devolver. Nunca devolveram. Depois do casamento, Tiago me pediu se podiam ficar em minha casa enquanto economizavam para a deles. Só 6 meses, mãe. Prometo. Vamos juntar para a entrada de um apartamento. 6 meses se converteram em 1 ano. 1 ano se converteu em 2 e depois em 3. No início, tudo parecia bem. Jantávamos juntos, ríamos. Viviane me ajudava na cozinha, embora sempre encontrasse a maneira de fazer comentários sutis. Ai, Fátima, ainda usa essa frigideira? Está tão velha, deveria comprar uma nova. Não se cansa de cozinhar sempre a mesma coisa? Eu poderia te ensinar umas receitas mais modernas. Esta casa é muito grande para uma pessoa só, não acha? Comentários pequenos, aparentemente inofensivos, mas constantes. E Tiago mudou. Parou de me perguntar como eu estava. Parou de sentar comigo nas noites para conversar. Um dia, encontrei um papel no lixo. Era uma cotação de uma imobiliária. Dizia: valor estimado da propriedade R$ 1.500.000. Minha casa. Estavam averiguando quanto valia minha casa. Deveria tê-los enfrentado naquele momento, mas não o fiz porque ainda tinha esperança. Que tola fui. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O Uber avançava pelas ruas enquanto eu olhava as luzes passar pela janela. Cada semáforo, cada esquina me afastava mais do que havia sido meu lar durante 30 anos. Chegamos a um hotel pequeno perto do centro. Não era luxuoso, mas parecia limpo. Paguei ao motorista e desci com minha mala. A recepcionista me sorriu com amabilidade. Boa noite. Um quarto? Sim, por favor. Só por esta noite. Me deu a chave do quarto 203. Subi pelas escadas. Minhas pernas tremiam, não pelo esforço, mas por tudo o que havia passado nas últimas horas. Abri a porta do quarto. Era pequeno, uma cama de solteiro, uma escrivaninha, um banheiro minúsculo, nada parecido com o meu quarto, mas não me importei. Deixei a mala no chão e me sentei na cama. O colchão rangeu sob meu peso. Olhei o teto. Estava manchado de umidade em um canto e então, finalmente, chorei. Chorei por Hugo, que não estava ali para me defender. Chorei por Tiago, pelo menino que foi e pelo homem no qual havia se convertido. Chorei por mim mesma por ter sido tão ingênua. Passei a noite sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Viviane. Seu sorriso vitorioso, seus braços cruzados, sua voz fria dizendo: ou você assina isto, ou vai dormir na rua.
E via Tiago, meu Tiago, o menino que chorava quando caía, o menino que me abraçava antes de dormir, o menino que me dizia: "Quando eu crescer vou cuidar de você, mãe. Prometo." Onde estava aquele menino agora? Às 6 da manhã me levantei. Não havia dormido mais de 2 horas, mas não importava. Tinha coisas para fazer. Tomei um banho rápido, me vesti e desci à recepção. A mesma mulher da noite anterior estava ali com cara de sono. "Já vai embora, senhora?" "Sim. Há algum café perto?" "A 2 quadras tem uma cafeteria que abre cedo. Fazem um café coado delicioso." Agradeci e saí à rua. O ar fresco da manhã me limpou um pouco. Caminhei até a cafeteria e pedi um café e um pão de queijo. Precisava energia para o que viria. Enquanto bebia meu café, tirei meu celular e busquei na internet advogados especialistas em imóveis, despejo, heranças. Apareceram vários nomes. Li avaliações, comparei preços. Finalmente encontrei um que me pareceu confiável. Se chamava Dr. Marcos Oliveira. Seu escritório estava a 20 minutos de onde eu estava. Marquei o número. Atendeu uma secretária. Escritório Oliveira. "Bom dia. Preciso de uma consulta urgente com o doutor. É um caso de despejo ilegal ou tentativa de roubo, não sei como chamar. Pode vir hoje às 9 da manhã." Olhei a hora. Eram 7h30. "Sim, estarei aí." Desliguei e terminei meu café. Senti um nó no estômago. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia se o advogado poderia me ajudar, mas tinha que tentar. Às 8h30 cheguei ao prédio onde estava o escritório. Era um lugar sério, profissional. Subi ao 3º andar e bati na porta. A secretária me recebeu com um sorriso amável. "A senhora Nogueira." "Sim, o doutor está esperando." "Entre, por favor." Entrei em um escritório pequeno, mas organizado. Atrás da mesa havia um homem de uns 50 anos com aspecto sério, mas com olhos amáveis. "Bom dia, senhora Nogueira. Sou Marcos Oliveira. Sente-se, por favor. Me conte o que aconteceu." E contei tudo desde o princípio. Desde que Viviane chegou à minha vida. Desde que começaram a viver em minha casa. Desde o ultimato da noite anterior. Ele escutou atentamente, tomando notas. Quando terminei, se recostou na cadeira e me olhou fixamente. "Senhora Fátima, o que fizeram com a senhora é uma ameaça de despojo ilegal. A senhora tem todos os direitos do seu lado. Essa casa está em seu nome. Eles são os que estão vivendo aí sem um contrato, sem pagar aluguel. A senhora pode tirá-los quando quiser." É verdade, mas preciso que me traga as escrituras da propriedade e qualquer documento que demonstre que a senhora é a dona." "Tenho sim, tenho aqui." Tirei a caixa de madeira da minha bolsa e mostrei os papéis. Ele os revisou cuidadosamente. "Perfeito, tudo está em ordem. Agora, se a senhora quiser, podemos iniciar um processo de despejo imediato. Também podemos solicitar uma ordem para que a senhora possa retornar à sua propriedade acompanhada de um oficial para garantir sua segurança." Senti que o coração batia mais rápido. "Posso voltar hoje?" "Sim, podemos fazer hoje mesmo. Vou cuidar de tudo. Só preciso que assine alguns documentos me autorizando a atuar em seu nome." Assinei tudo o que me pediu. Minhas mãos tremiam, mas o fiz. "Quanto tempo vai demorar?" perguntei. "Umas horas. Vou fazer as ligações necessárias. Para o 12h deveria ter tudo pronto. Sugiro que vá descansar um pouco. Eu a chamo assim que tiver tudo preparado." "Obrigada, doutor. Não sabe o quanto agradeço." "Não tem nada a agradecer. É meu trabalho. E deixe-me dizer algo, senhora Fátima. O que fizeram com a senhora é imperdoável, mas a senhora fez o correto ao não assinar nada. E agora, vamos arreglar isto legalmente, como deve ser." Saí do escritório sentindo algo que não havia sentido em muito tempo. Esperança. Tirei meu celular e vi que tinha 7 chamadas perdidas, todas de Tiago, e 3 mensagens de texto. "Mãe, onde você está? Precisamos conversar. Me liga. Não seja teimosa. Volte para casa. Não seja teimosa." Como se eu fosse a que estava fazendo algo errado. Como se eu fosse
a que havia ameaçado. Guardei o telefone sem responder. Naquele momento ele tocou. Era o Dr. Marcos Oliveira. Senhora Fátima, tenho boas notícias. Tudo está pronto. Consegui uma ordem para que possa retornar à sua propriedade, acompanhada de um oficial de justiça. Ele se encarregará de garantir que tudo seja feito de maneira legal e pacífica. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando? Agora mesmo, se a senhora quiser. O oficial pode se encontrar conosco em seu domicílio em 1 hora. Eu também vou acompanhá-la. Sim, disse sem duvidar. Quero fazer agora. Perfeito. Me passe o endereço e nos vemos lá. Dei o endereço da minha casa. Minha casa, não deles, minha. Pedi um Uber e voltei ao hotel para pegar minhas coisas. Precisava me preparar para o que viria. Enquanto o carro avançava pelas ruas, pensei no que ia acontecer. Como reagiria Tiago quando me visse chegar com um advogado e um oficial de justiça? Como reagiria Viviane? Parte de mim tinha medo. Mas outra parte, a parte que havia chorado a noite toda, a parte que havia sido humilhada e ameaçada, essa parte estava pronta para enfrentá-los. Cheguei à minha casa 15 minutos antes da hora combinada. Fiquei parada na calçada olhando a fachada, as janelas que eu mesma havia mandado pintar, o jardim que Hugo e eu plantamos quando Tiago era pequeno, a porta de madeira que havíamos escolhido juntos. Tudo isso era meu e ninguém ia me tirar. Poucos minutos depois, chegou um carro. Desceu o Dr. Marcos Oliveira com uma pasta na mão. Atrás dele, chegou outro veículo, um oficial de justiça com seu uniforme e sua identificação. Senhora Fátima, me cumprimentou o doutor. Este é o oficial Jorge. Ele vai supervisionar todo o processo. O oficial me estendeu a mão. Bom dia, senhora. Não se preocupe. Vamos fazer isto da maneira mais tranquila possível. Está pronta? Assenti. Estou pronta. Caminhamos em direção à porta. Minha mão tremia quando toquei a campainha. Ninguém respondeu. Toquei novamente. Finalmente ouvi passos. A porta se abriu. Era Viviane. Tinha o cabelo preso, um roupão de casa posto e uma xícara de café na mão. Me olhou com surpresa. Depois viu o doutor e o oficial. Seu rosto mudou de surpresa a confusão. De confusão a algo parecido com medo. O quê? O que é isto? Gaguejou. O Dr. Marcos Oliveira deu um passo à frente. Bom dia. Sou o Dr. Marcos Oliveira, advogado da senhora Fátima Nogueira, proprietária legal deste imóvel. Venho acompanhado do oficial Jorge para fazer valer os direitos da minha cliente. Podemos entrar? Viviane ficou congelada. A xícara de café tremia na sua mão. Eu não entendo. É muito simples, disse o doutor com voz firme, mas educada. Esta propriedade está em nome da senhora Fátima. Ela foi obrigada a abandonar seu lar sob ameaças. Viemos para garantir que possa retornar de maneira segura. Tiago! Gritou Viviane para dentro. Tiago, venha! Ouvi passos apressados. Tiago apareceu na porta com a calça do pijama e uma camiseta amassada. Me olhou, depois olhou o advogado, depois o oficial. Mãe, o que está acontecendo? Sua voz soava confusa, quase inocente, como se não soubesse exatamente o que havia feito na noite anterior. Dei um passo à frente. O que está acontecendo, Tiago? É que vim recuperar minha casa. Sua casa, repetiu Viviane, e sua voz subiu de tom. Do que você está falando? Esta é nossa casa. O oficial Jorge interveio. Senhora, peço que se acalme. Tenho aqui uma ordem que certifica que a senhora Fátima Nogueira é a proprietária legal deste imóvel. Vocês estão vivendo aqui sem contrato de aluguel e sem pagar aluguel. Legalmente, ela tem todo o direito de pedir que vocês saiam. Viviane empalideceu. Isso não pode ser. Tiago, diga algo. Mas Tiago não disse nada, só me olhava fixamente, como se estivesse vendo uma estranha. O Dr. Marcos Oliveira abriu sua pasta e tirou vários documentos. Aqui estão as escrituras da propriedade. Tudo está em nome da senhora Fátima. Também tenho uma cópia da certidão de óbito de seu marido, o senhor Hugo Nogueira, que confirma que no momento de sua morte todos os seus bens passaram legalmente à sua esposa.
Não há nenhuma dúvida legal sobre isto. Viviane deixou cair a xícara de café. Ela se fez em pedaços no chão. O líquido escuro se espalhou pelas lajotas. Ninguém se moveu. Você não pode fazer isto conosco, disse Viviane, e sua voz começou a se quebrar. Não pode nos expulsar assim. Vivemos aqui. Esta é nossa casa. Não é, disse com calma. Nunca foi. Eu os recebi em minha casa porque são minha família, porque pensei que estavam economizando para a sua, mas em vez disso, tentaram roubar o que é meu. Não é roubo, gritou Viviane. Só queríamos que as coisas estivessem em ordem. Você já está velha. E se algo acontecer com você? Alguém tem que se encarregar de tudo isto. Alguém vai se encarregar, disse. Mas não serão vocês. Tirei um envelope da minha bolsa. Um envelope que o Dr. Marcos Oliveira me havia entregado naquela manhã. Ontem à noite, vocês queriam que eu assinasse uma procuração. Queriam que eu entregasse tudo. Pois bem, esta manhã assinei algo, mas não para vocês. Estendi o envelope a Viviane. Ela não o pegou. O que é isso? É meu novo testamento. Assinei esta manhã em cartório. Nele deixo tudo o que tenho à minha irmã Lúcia, esta casa, minhas economias, tudo. Tiago já não aparece em nenhum documento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Tiago deu um passo à frente. Mãe, você não pode fazer isso. Sim, posso, disse. E minha voz não tremeu, e já fiz. Viviane começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Isto não é justo. Nós cuidamos de você. Vivemos com você. Ajudamos você. Me ajudaram. Repeti, e senti a raiva subir pela minha garganta. Me ajudaram quando me disseram que assinasse ou fosse dormir na rua. Me ajudaram quando me ameaçaram na minha própria sala. Me ajudaram quando me trataram como se eu fosse um estorvo no meu próprio lar. Viviane não respondeu, só chorava. Tiago seguia calado, olhava o chão, as mãos nos bolsos, como um menino que sabe que fez algo errado, mas não quer admitir. O oficial Jorge deu um passo à frente. Senhores, vou pedir que recolham seus pertences pessoais. Tem até o final do dia de hoje para desocupar a propriedade. Se não o fizerem de maneira voluntária, terei que proceder com o despejo forçoso. Hoje? Perguntou Viviane, incrédula. Está dizendo que temos que sair hoje? Assim é, disse o oficial. A lei está do lado da proprietária. Viviane me olhou com ódio puro. Você é uma mãe má. Sabia? Uma mãe má. Como pode fazer isto com seu próprio filho? Suas palavras me doeram. Não vou negar. Mas não as deixei entrar. Uma mãe má teria assinado esses papéis ontem à noite. Teria deixado que me roubassem, teria permitido que me pisoteassem. Mas eu não sou essa mãe. Me virei e entrei na casa. Minha casa. Passei pela sala de jantar, pela cozinha. Tudo estava desordenado. Pratos sujos na pia, roupa jogada no sofá, garrafas vazias na mesa. Assim haviam cuidado da minha casa. Subi as escadas, entrei no meu quarto. Alguém havia estado dormindo na minha cama. Os lençóis estavam amassados. Havia roupa de Viviane no meu armário. Haviam invadido até meu espaço mais íntimo. Respirei fundo e comecei a tirar tudo o que não era meu. Coloquei no corredor. O Dr. Marcos Oliveira subiu atrás de mim. Está bem, senhora Fátima? Estou bem, disse. Só quero que eles saiam. Quero que isto termine. Vai terminar, me assegurou. Hoje mesmo. Desci novamente. Viviane e Tiago estavam na sala empacotando coisas em caixas. Ela chorava. Ele seguia em silêncio. Me parei na porta e os observei. Parte de mim queria chorar, queria gritar, queria perguntar a Tiago como havíamos chegado a isto, mas não o fiz porque já sabia a resposta. O oficial Jorge ficou de pé na entrada da sala, vigiando que tudo fosse feito em ordem. As horas passaram lentamente. Viviane subia e descia as escadas com caixas. Cada vez que passava perto de mim, me lançava olhares cheios de ressentimento. Tiago, em compensação, apenas se movia, empacotava lentamente, como se cada objeto que colocava em uma caixa pesasse 1000 quilos.
Não me olhava, não me falava. Finalmente, às 5 da tarde, terminaram. Todas as suas pertences estavam no jardim, amontoadas em caixas e sacolas. Haviam chamado um caminhão de mudanças que chegou justo a tempo. Tiago e Viviane saíram da casa pela última vez. Ficaram parados na entrada, olhando para dentro como se não pudessem acreditar que isto estava acontecendo. O oficial Jorge lhes estendeu um documento. Por favor, assinem aqui. É um termo que certifica que desocuparam a propriedade voluntariamente e que não levaram nada que não lhes pertencesse. Viviane assinou com raiva. Tiago assinou sem olhar o papel. O oficial me deu uma cópia. Senhora Fátima, a propriedade é oficialmente sua novamente. Se eles tentarem retornar sem sua permissão, pode chamar a polícia e apresentar uma denúncia por invasão. Obrigada, oficial, disse. Ele assentiu e se despediu. O doutor Marcos Oliveira me deu a mão. Meu trabalho aqui terminou. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em me ligar. E parabéns, senhora Fátima, fez o correto. Obrigada, doutor, por tudo. Ele foi embora no seu carro. Fiquei sozinha na entrada, vendo como o caminhão de mudança levava as coisas de Tiago e Viviane. Tiago subiu no seu carro. Viviane ia no banco do passageiro com o olhar fixo para a frente. Nenhum dos dois me olhou. O carro ligou e se afastou pela rua. E então, finalmente, estive sozinha em minha casa. Fechei a porta e chorei. Chorei por tudo o que havia perdido, pelo filho que já não reconhecia, pela família que se havia rompido. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez em 3 anos, minha casa voltava a ser minha. Passei o resto do dia limpando. Lavei os pratos, organizei a sala, limpei o banheiro, mudei os lençóis da cama. Queria que a casa voltasse a cheirar a mim, aos meus lembranças, à minha vida. À noite, enquanto tomava um chá de camomila, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendo. Pensei que poderia ser Viviane com outro número, pronta para me insultar de novo, mas algo me fez atender. Alô. Houve um silêncio do outro lado, depois uma voz de mulher mais velha, trêmula. Senhora Fátima Nogueira? Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Doroteia Mendes. Sou a mãe de Viviane. Se me congelou o sangue. A mãe de Viviane. Sim, senhora. Desculpe incomodá-la. Sei que a senhora não me conhece, e sei que as coisas entre a senhora e minha filha não terminaram bem. O que a senhora quer? Houve outro silêncio. Depois ouvi um suspiro profundo. Quero pedir perdão. Perdão. Por quê? Por o que ela fez, por como a tratou. Minha mente era um turbilhão de confusão. Senhora Doroteia, não entendo por que está me ligando. Porque preciso que alguém saiba a verdade. Preciso que alguém saiba que eu não criei minha filha para que fizesse o que fez. Sua voz se quebrou. Estava chorando. Senhora, está bem? Não, não estou bem. Não tenho estado bem desde que soube o que aconteceu. Viviane lhe contou. Sim, me contou a versão dela. Me disse que a senhora a expulsou para a rua sem razão, que foi cruel com ela, que Tiago estava destruído. E eu acreditei. No princípio sim, mas depois comecei a notar coisas, inconsistências na sua história, pequenas mentiras. E há 3 dias encontrei algo. O que encontrou? Doroteia respirou fundo. Viviane deixou sua bolsa na minha casa quando veio me visitar. Eu estava procurando uma caneta e encontrei um papel. Era uma cotação de uma imobiliária com o endereço da sua casa, senhora Fátima, e uma nota escrita à mão que dizia: com esta propriedade poderíamos liquidar todas as dívidas e começar do zero. Fiquei sem palavras. Então, ela sabia, disse Doroteia com voz rompida. Ela sabia desde antes. Planejou tudo. E quando a confrontei, quando perguntei o que era aquilo, ela me gritou. Me disse que não me metesse na vida dela, que eu não entendia nada, e saiu da minha casa batendo a porta. Ouvi soluços do outro lado da linha. Senhora Doroteia, sinto muito. Não, disse ela com firmeza. Não se desculpe a senhora. Eu sou a que deve se desculpar.
Minha filha fez algo imperdoável e agora entendo por que a senhora fez o que fez. Qualquer mãe teria feito o mesmo. Obrigada por me dizer isso. No fim de semana seguinte, Lúcia veio me visitar. Chegou de Belo Horizonte com uma mala pequena e um sorriso enorme. Nos abraçamos no jardim. Fátima. Quando nos separamos, ambas tínhamos lágrimas nos olhos. Entramos na casa e Lúcia olhou ao redor com nostalgia. Esta casa traz tantas lembranças. Lembra quando Hugo e você a compraram? Eu vim ajudá-los a pintar. Terminamos mais pintadas nós que as paredes. Ri pela primeira vez em dias. Claro que lembro. Hugo dizia que parecíamos quadros abstratos. Nos sentamos na sala e servi café. Lúcia bebeu um gole e fechou os olhos. Tem o mesmo gosto do café da mamãe. Aprendi com a melhor. Passamos as horas seguintes nos atualizando. Lúcia me contou sobre sua vida em Belo Horizonte, seus filhos, seus netos. Conversamos sobre perdão e limites. Fátima, não sei o que dizer. Não posso acreditar que Tiago tenha feito isso. Aquele menino já não existe, disse com voz quebrada. Ou talvez eu só vi o que queria ver. Não diga isso, disse Lúcia com firmeza. Aquele menino sim existiu. O que acontece é que se perdeu no caminho, e a culpa não é sua. Suas palavras me envolveram como um abraço. Obrigada, Lúcia. Precisava ouvir isso. Um mês depois de tudo o que aconteceu, estava regando as plantas do jardim quando ouvi alguém tocar a campainha. Deixei a mangueira e caminhei até a entrada. Olhei pelo olho mágico. Era Tiago, mas estava sozinho, sem Viviane. Tinha o cabelo despenteado, olheiras marcadas, a roupa amarrotada. Parecia cansado, derrotado. Coloquei minha mão na maçaneta da porta. Hesitei. Parte de mim queria abrir para ele. Outra parte queria ignorá-lo e deixá-lo ali fora. Respirei fundo e abri a porta. Nos olhamos nos olhos. Nenhum disse nada durante uns segundos que pareceram eternos. Finalmente, Tiago falou. Oi, mãe. Sua voz soava rouca, como se tivesse chorado muito. Oi, Tiago. Posso entrar só um momento, por favor? Hesitei, mas finalmente me fiz para o lado. Entre. Ele entrou lentamente, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Ficou de pé na sala, olhando ao redor. Seus olhos se detiveram nas fotografias da parede, na poltrona de seu pai, no relógio de sua avó. A casa está bem, disse. Obrigada. Houve um silêncio incômodo. Sente-se, disse. Ele se sentou na beirada da poltrona com as mãos entre os joelhos. Eu me sentei no outro extremo, mantendo distância. Como você tem estado? Perguntou. Bem. E você? Ele soltou uma risada amarga. Não, muito bem, a verdade. Não disse nada. Esperei. Mãe, vim me desculpar. Você ou Viviane te mandou? Ele me olhou surpreso. Eu. Viviane não sabe que estou aqui. Na verdade, ela ficaria muito brava se soubesse. Por quê? Porque ela diz que você é a má, que você nos tirou tudo, que somos as vítimas. E você o que diz? Tiago baixou o olhar. Eu digo que ela está enganada. Eu digo que o que fizemos a você foi horrível. Eu digo que eu fui um mau filho. Sua voz se quebrou nas últimas palavras. Por que você vem agora, Tiago? O que mudou? Ele se limpou os olhos com as costas da mão. Tudo mudou. Desde que saímos daqui, nada deu certo. O apartamento onde vivemos é terrível, pequeno, úmido, com baratas. Viviane deixou o trabalho e agora eu sou o único que trabalha. Mal nos alcança para comer. E ela passa o dia inteiro reclamando de tudo, de mim, do apartamento, da vida. E isso te fez vir? Não. O que me fez vir foi falar com a mãe de Viviane. Me surpreendi. Você falou com Doroteia? Sim. Ela nos visitou na semana passada e confrontou Viviane. Disse que havia encontrado a cotação da casa. Perguntou desde quando estava planejando tirar sua propriedade. E mãe, eu não sabia. Não sabia o quê? Que Viviane havia planejado tudo há mais de um ano. Que havia investigado quanto valia sua casa.
que havia falado com advogados sobre como poderíamos ficar com a propriedade, que havia calculado até o último centavo que poderíamos tirar da venda. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu pensei que só queria que você estivesse protegida, que se algo acontecesse com você, nós poderíamos nos encarregar de tudo, mas não era isso. Ela queria que você assinasse aquela procuração para tirar tudo de você enquanto ainda estivesse viva. E eu fui tão estúpido que acreditei nela. Tiago, você esteve ali quando ela me ameaçou. Você ouviu o que ela me disse e não fez nada. Sei, disse com voz afogada. Sei, e me odeio por isso. Cada noite me deito pensando naquele momento, no seu rosto quando disse que assinasse ou fosse embora, em como você saiu da sua própria casa com uma mala na mão. E me pergunto como pude fazer isso com minha própria mãe. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Um choro profundo, dilacerante. E eu, apesar de tudo, senti que meu coração amolecia, mas não era suficiente. Tiago, disse com voz firme, entendo que esteja arrependido. Entendo que Viviane te manipulou, mas você é um adulto. Você tomou decisões e essas decisões me machucaram de uma maneira que você não pode imaginar. Sei. Não, você não sabe. Você não sabe o que se sente que seu próprio filho, que você criou sozinha depois que seu pai morreu, olhe nos seus olhos e diga que vai embora da sua própria casa. Você não sabe o que se sente perder sua família em uma só noite. Você não sabe a dor que levo no peito desde aquele dia. Ele levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Você tem razão. Não sei, mas quero entender. Quero que me dê uma oportunidade de reparar o que quebrei. Como? Como você vai reparar isto, Tiago? Não sei, mas estou disposto a tentar. Estou disposto a fazer o que for necessário. Só não me feche a porta completamente, por favor. Fiquei calada, processando tudo o que acabava de ouvir. Tiago, não posso te dar uma resposta agora. Preciso de tempo. Preciso processar tudo isto. Entendo. E preciso que você entenda algo. Mesmo que algum dia eu te perdoe, as coisas nunca vão voltar a ser como antes. Você perdeu minha confiança, e recuperar a confiança leva tempo, muito tempo. Sei. 2 semanas depois, estava revisando os exercícios de um dos meus alunos quando tocou a campainha. Era uma mulher mais velha de uns 70 anos com aspecto cansado. Abri a porta com cuidado. Sim. Em que posso ajudá-la? A mulher me olhou com tristeza. Senhora Fátima, sou Doroteia. Já falamos por telefone. Ah, sim. Entre, por favor. Ela entrou e se sentou na sala. Vim porque Viviane e Tiago se separaram. Faz 1 semana. Tiago saiu do apartamento. Disse que não podia mais, que precisava de espaço para pensar, para decidir o que fazer com sua vida. E onde ele está agora? Está vivendo com um amigo, um colega de trabalho. E senhora Fátima, ele está muito mal. Minha filha me disse que chora todas as noites, que não dorme, que mal come. Senti uma pontada no peito. Obrigada por me contar, senhora Doroteia. Preciso pensar sobre tudo isto. Naquela tarde, minha vizinha Rosa veio me visitar. Fátima, posso falar com você um momento? Claro, Rosa. Entre. Nos sentamos na sala e ela me contou sua história. Sabe, eu também passei por algo similar há muitos anos com meu filho e minha nora. Tentaram ficar com minha casa. Tive que tirá-los legalmente. De verdade? De verdade. E foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida. Mas também foi a mais necessária, porque às vezes o amor também significa colocar limites. E seu filho voltou a falar com você? Rosa sorriu com tristeza. Sim, depois de 5 anos, ele se desculpou. Entendeu que o que fez estava errado. Agora temos uma relação distante, mas respeitosa. Não é perfeita, mas é honesta. 5 anos, repeti. 5 anos, confirmou ela, mas valeu a pena esperar, porque quando voltou, o fez com humildade. E isso é o que importa. Suas palavras me deram conforto. 3 meses depois de tudo o que aconteceu, estava regando as plantas do jardim quando escutei que alguém tocava à porta da frente.
Deixei a mangueira e caminhei até a entrada. Olhei pelo olho mágico. Era Tiago, mas não vinha sozinho. Ao seu lado estava um homem mais velho de uns 60 anos com uma maleta na mão. Vestia terno. Parecia profissional. Abri a porta com cautela. "Mãe", disse Tiago. Sua voz soava trêmula. "Ele é o Dr. Neto. É meu terapeuta. Pedi que viesse comigo porque preciso que você escute algo importante e quero que saiba que não venho sozinho, que estou trabalhando em mim mesmo, que estou fazendo as coisas bem desta vez." Olhei o Dr. Neto. Ele me sorriu com amabilidade. "Senhora Nogueira, boa tarde. Tiago me falou muito da senhora e de tudo o que aconteceu. Ele me pediu que o acompanhasse hoje porque quer ter uma conversa importante com a senhora, uma conversa curadora, e pensou que minha presença poderia ajudar a que ambos se sentissem mais seguros." Olhei Tiago. Seus olhos estavam limpos, claros, sem aquela névoa de confusão que tinham da última vez. "Pode entrar, mãe?" perguntou. "Por favor." Respirei fundo e abri a porta completamente. Tiago e o Dr. Neto entraram na casa. Os guiei até a sala. O terapeuta se sentou em uma poltrona individual. Tiago e eu nos sentamos em extremos opostos do sofá, mantendo distância. O Dr. Neto falou com voz amável. "Senhora Nogueira, primeiro que nada, obrigado por nos receber. Sei que isto não é fácil para a senhora, e quero que saiba que minha presença aqui não é para julgá-la nem para pressioná-la. Só estou aqui para facilitar uma conversa que espero possa ser curadora para ambos." Assenti sem dizer nada. O doutor olhou Tiago. "Tiago, quer começar?" Meu filho respirou fundo, parecia nervoso, suas mãos tremiam ligeiramente. "Mãe, durante as últimas semanas tenho ido à terapia 2 vezes por semana. No princípio não queria ir, pensei que não precisava. Mas meu amigo Murilo, o que me deixou ficar na casa dele, me disse que se não buscasse ajuda, ia terminar me destruindo por completo." Fez uma pausa, limpou os olhos. Nas sessões, o Dr. Neto me ajudou a entender muitas coisas sobre mim. Sobre por que permiti que Viviane me manipulasse. Sobre por que não te defendi quando devia fazê-lo. "E o que você entendeu?" perguntei com voz suave. Tiago me olhou diretamente nos olhos. Entendi que depois que papai morreu, eu me senti perdido. Tinha 22 anos, era tão jovem, e de repente o homem que me guiava, que me ensinava, já não estava. "E você? Você era tão forte, mãe, tão forte, que pensei que não precisava de mim, que podia com tudo sozinha. Tiago, eu sempre precisei de você. Sei agora, mas então não via assim. E quando conheci Viviane, ela me fez sentir necessário, importante, como se eu fosse o herói que ia salvá-la da sua vida difícil. E gostei desse sentimento. Gostei de ser importante para alguém." O Dr. Neto interveio. "Tiago tem estado trabalhando em entender que sua necessidade de se sentir necessitado o fez vulnerável à manipulação. Viviane viu essa vulnerabilidade e a explorou. Mas isso não me desculpa", disse Tiago rapidamente. "Não desculpa que tenha falhado com você, que não tenha te defendido, que tenha permitido que te expulsassem da sua própria casa." As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto de novo. "Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso que saiba que me arrependo com cada fibra do meu ser. Cada dia me levanto e penso naquele momento, no seu rosto quando olhei e disse que assinasse ou fosse embora. E me odeio. Me odeio tanto. Tiago, não quero que você se odeie, disse, e minha própria voz se quebrou. Quero que você aprenda, que cresça, que se converta no homem que seu pai teria querido que você fosse. Estou tentando, juro que estou tentando. O Dr. Neto falou de novo. Senhora Nogueira, posso perguntar como a senhora se sente neste momento? Respirei fundo, processei a pergunta. Me sinto confusa, triste, aliviada de que Tiago esteja buscando ajuda. Mas também tenho medo. Medo de quê? Medo de voltar a confiar e que me machuquem de novo. Medo de perdoar muito rápido. Medo de que isto seja temporário e que em uns meses tudo volte a ser como antes. Tiago negou com a cabeça rapidamente.
Não vai ser como antes, mãe. Viviane e eu nos separamos definitivamente. Iniciei os trâmites de divórcio na semana passada. Isso me surpreendeu. Divórcio? Sim, não posso continuar com ela. Não depois de tudo o que descobri, de tudo o que me mentiu, de como manipulou cada aspecto da nossa relação. O Dr. Neto me ajudou a ver que esse casamento era tóxico, que estava me destruindo. Fiquei em silêncio processando toda a informação. Tiago esperava minha resposta. Tiago, aprecio que você tenha vindo, que tenha trazido o Dr. Neto, que esteja fazendo o trabalho de terapia. Tudo isso me diz que está levando isto a sério. Estou, mãe, prometo. Mas continuei. Preciso que você entenda que meu perdão não vai ser imediato. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu porque você esteja em terapia. A dor que sinto é profunda e sanar leva tempo. Entendo. E preciso que saiba que nossa relação nunca vai voltar a ser como antes, porque antes eu confiava cegamente em você e essa confiança se rompeu. Reconstruí-la vai levar anos, talvez toda a vida. Tiago assentiu chorando. Aceito. Aceito tudo o que você está me dizendo. Só não me feche a porta completamente. Deixe-me demonstrar que posso mudar, que posso ser o filho que você merece. Vou fazer isto, vou te dar uma oportunidade. Mas com condições. Tiago se levantou imediatamente. As que forem, mãe, as que forem. Primeiro você vai continuar com sua terapia, não só umas semanas, meses, anos, se for necessário. Aceito. Segundo, não vamos ter uma relação próxima de imediato. Vamos começar devagar, uma ligação por semana, talvez um café por mês, pequenos passos, sem pressa. Aceito. Terceiro, se em algum momento eu sentir que você está caindo nos mesmos padrões, se voltar a me desrespeitar ou a priorizar alguém mais sobre mim, esta oportunidade termina para sempre. Entendido? Entendido. E quarto, o testamento fica como está, em nome da sua tia Lúcia. Se algum dia depois de anos você demonstrar que realmente mudou, então podemos falar de modificá-lo, mas por agora é minha forma de me proteger. Tiago hesitou um momento, depois assentiu. Aceito. Entendo por que você faz isso, e não te culpo. Me aproximei dele. Estávamos frente a frente. Olhei nos seus olhos. Os mesmos olhos que tinha Hugo, os mesmos olhos do menino que havia sido. Tiago, eu te amo. Sempre vou te amar porque você é meu filho. Mas o amor não significa permitir que me machuquem. O amor também significa colocar limites, me proteger, exigir respeito. Sei, mãe, e te respeito por isso. Te respeito mais agora que nunca. Estendi minha mão, ele a pegou e nos demos um aperto. Não um abraço. Ainda não estava pronta para isso, mas sim um aperto de mãos, um acordo, um pacto. Obrigado por me dar esta oportunidade, disse com voz quebrada. Não a desperdice. Não vou desperdiçar, prometo. 1 ano depois, estava sentada na mesa do jantar quando meu celular tocou. Era Tiago. Mãe, posso te visitar amanhã? Quero te mostrar meu apartamento e preparar um jantar para você. Sim, adoraria. No dia seguinte, fui ao apartamento de Tiago. Era pequeno, mas digno. Quando entrei, vi que havia colocado uma fotografia na sala. Era de nós 3, Hugo. Ele quando era menino e eu. Estávamos no jardim da minha casa sorrindo. Essa fotografia me lembra de onde venho, disse Tiago. Me lembra quem quero ser. Nos sentamos e jantamos juntos. Frango ensopado que ele mesmo havia preparado. Não estava perfeito, mas estava feito com amor. Depois de jantar, Tiago me olhou com seriedade. Mãe, há algo que quero te dar. Tirou um envelope da gaveta da mesa. O que é isto? Abra. Abri com cuidado. Dentro havia um cheque. Por uma quantia considerável, R$ 25.000. Tiago, o que é isto? É dinheiro que tenho estado economizando. Sei que nunca poderei devolver tudo o que te tirei. Não só o dinheiro, mas a paz, a tranquilidade, os anos de dor. Mas isto é um começo. Quero que use para algo que te faça feliz. Uma viagem, reformas na casa, o que quiser. Olhei o cheque, depois olhei ele. Tiago,
eu não preciso do seu dinheiro. Sei, mas preciso te dar. Preciso te demonstrar que estou tomando responsabilidade pelas minhas ações, que não só digo que sinto, mas também faço algo a respeito. Houve lágrimas nos meus olhos. Está bem, aceito. Obrigada. Nos abraçamos. Pela primeira vez em mais de um ano nos abraçamos. E se sentiu bem, se sentiu real. Naquela noite, enquanto dirigia de volta à minha casa, pensei em tudo o que havia passado. Na dor, na traição, nas lágrimas, nas noites sem dormir. Mas também pensei na fortaleza que encontrei, na dignidade que defendi, nos limites que estabeleci. Pensei em como a vida tem uma forma estranha de fazer justiça, nem sempre de maneira rápida ou dramática. Às vezes a justiça chega lentamente em forma de consequências naturais, de lições aprendidas, de pessoas que tocam o fundo e decidem mudar. Cheguei à minha casa e estacionei o carro. Olhei a fachada. Minha casa, a que Hugo e eu compramos há 30 anos, a que eu defendi com unhas e dentes. Entrei e acendi as luzes. Tudo estava no seu lugar, limpo, organizado, em paz. Me preparei um chá de camomila e me sentei na poltrona de Hugo. Olhei as fotografias na parede. Minha vida inteira estava ali e senti gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por ter me defendido. Gratidão por Lúcia, que sempre esteve ali. Por Rosa, minha vizinha, que me deu esperança. Pelo Dr. Marcos Oliveira, que me ajudou legalmente. Pelo Dr. Neto, que ajudou meu filho a se encontrar. E gratidão por Hugo, que embora já não estivesse fisicamente, seguia me guiando de onde estivesse. Bebi meu chá lentamente. Fora escutei o som dos grilos, o latido distante de um cachorro, a vida continuando seu curso normal. E pensei em todas as mulheres que estão passando por algo similar neste momento. Mulheres sendo manipuladas por seus próprios filhos, por suas noras, por pessoas nas quais confiaram. E queria dizer a elas, defendam sua dignidade, coloquem limites, não permitam que ninguém, nem mesmo sua própria família, tire o que lhes pertence. Porque o respeito próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E o amor verdadeiro nunca te pedirá que se anule a si mesma. Terminei meu chá e subi as escadas. Me deitei na minha cama, na minha casa, na minha paz. E antes de dormir, sussurrei ao ar. Obrigada, Hugo, por me ensinar a ser forte, por me dar um filho que, embora se perdeu por um tempo, encontrou o caminho de volta. E obrigada, vida, por me dar a fortaleza de defender o que é meu. Fechei os olhos e dormi profundamente, sabendo que havia feito o correto, que havia honrado minha dignidade e que, sem importar o que viesse depois, eu ia estar bem, porque agora sabia algo que não sabia antes. A verdadeira riqueza não está nas casas, nem no dinheiro. Está na paz que você sente quando põe a cabeça no travesseiro, no respeito que você tem por si mesma, na certeza de que aconteça o que acontecer, você tem o controle da sua própria vida. E essa foi a lição mais valiosa de todas. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.